Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, parte 2, As Glórias de Goloka, capítulo 2, Jnana, Conhecimento. Texto 1. Shri Gopakumara disse: Ó melhor dos Brahmanas de Mathura, após banhar-me no Vishranti Gata, vim para Vrindavana. Aqui vagueei livremente por lugares como Govardhana e outros. Texto 2. Despercebido de meus antigos amigos, na companhia deles, bebi o néctar das vacas e alegremente passei numerosos dias adorando o meu mantra. Texto 3. Mas então, uma ânsia por ver o Senhor do Universo nasceu em mim e fez com que esta terra de Mathura parecesse vazia. Eu lembrei-me de Purushottama Kshetra. Texto 4. Em grande ansiedade, parti mais uma vez para Orissa a fim de ver o Senhor Jagannatha, e no caminho, ao longo da costa do Ganga, encontrei-me com alguns brahmanas que eram fixos em seus deveres religiosos. Texto 5. Daqueles brahmanas que eram instruídos em várias sortes de escrituras, ouvi algo maravilhoso, que acima da atmosfera superior há um mundo de semideuses, chamado Swarga. Texto 6. Esse mundo é esplêndido, com formações de aeroplanos celestiais. É um lugar livre de medo, destituído de miséria e impérvio a defeitos como doença, velhice e morte. Texto 7. Essa Svarga, permeada pela mais grandiosa felicidade, pode ser alcançada pelos mais elevados atos de piedade neste mundo. Seu regente é Shakra, Indra, o irmão mais velho do Senhor do Universo. Textos 8 e 9. É claro que há paraísos subterrâneos, adornados com a presença de encarnações, como o Senhor Vishnu e Ananta Shesha, e há paraísos na terra em vários Dvipas, Varshas e outras regiões, paraísos resplandecentes com a festiva adoração de Sri Krishna em várias formas. Não obstante, o mundo celestial nos reinos superiores é ainda mais elevado. Texto 10. No paraíso, o Senhor do Universo está presente em pessoa como o querido filho de Aditi. Ouve sobre esse maravilhoso aparecimento de Sri Vishnu como Upendra. Texto 11. Montando o rei dos pássaros, ele vai aqui e ali para matar demônios como um esporte. Com seus maravilhosos passatempos e palavras prazerosas, ele satisfaz completamente os semideuses. Eles o adoram como seu próprio irmão. Texto 12. Ávido por vê-lo, cantei o meu mantra especificamente com esse propósito. Em pouquíssimo tempo, um aeroplano celestial chegou. Eu embarquei e alegremente fui levado ao reino celeste. Texto 13. Lá vi o mesmo Sri Vishnu, que anteriormente havia visto ser adorado no palácio do rei às margens do Ganga. Esse Senhor, a concentrada corporificação de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, estava sentado em seu trono real, os atrativos ombros de Garuda. Rodeado por hostes de semideuses, o Senhor louvava a docíssima música da Vina de Narada. Texto 14. Assim, obtive a meta de meus empenhos e vi o objeto que eu ardentemente desejara ver. Nesse momento, considerei a minha vida como perfeita. À distância, eu repetidamente oferecia reverências, prostrando-me e recitava orações. O Senhor Vishnu então se dirigiu a mim
em uma voz dotada de melodiosa compaixão. Texto 15. Que grandessíssima fortuna, querido filho de um vaqueiro, que tenhas vindo aqui. Basta desse curvar-se no chão, não temas aproximar-te de mim. Texto 16. Pela ordem do Senhor Supremo, o grande Indra solicitou que alguns semideuses respeitosamente me levassem à frente e me fizessem aceitar um assento. Texto 17. Eles me satisfizeram com oferendas de prazeres celestiais e com uma residência na floresta de Nandana. Sentia-me contentíssimo. Ali testemunhei a ausência de dor, medo, morte, lamentação, doença, fadiga e velhice. Texto 18. Havia algumas máculas no céu, mas não as levei em conta, pois eu sentia um enorme júbilo em decorrência de poder ver livremente o Senhor do Universo. Texto 19. Todos os dias, o grande Indra adorava o Senhor Supremo com opulência celestial, tratando o Senhor como seu irmão, seu mestre e seu refúgio. Textos 20 e 21. Eu pensei comigo, quão afortunado é Indra, ele ganhou a opulência dos 3 mundos prometida a ele por Sri Vishnu e desfruta disso sem ansiedade. Ele obteve o próprio Senhor Supremo, o qual ele agora adora com muitas categorias de oferendas celestiais, aceitas graciosamente pelo Senhor. Texto 22. Eu pensei, essa personalidade de Deus irá mostrar-me a mesma misericórdia? Mantendo esse desejo, residi ali e cantei a minha japa. Texto 23. Então, aconteceu de Indra violar forçosamente a querida esposa de um elevado sábio, e por vergonha e medo de ser amaldiçoado, Indra se escondeu em algum lugar. Texto 24. Os semideuses buscaram por ele em toda parte, mas por nenhum meio foram capazes de encontrá-lo. E sem ninguém reinando o céu, os 3 mundos foram tomados por perturbações. Texto 25. Então os semideuses, ordenados por Sri Vishnu e aconselhados pelo mestre espiritual deles, estabeleceram-me na posição de Indra. Aditi e os demais aprovaram. Texto 26. Logo em seguida, com o devido respeito por Sati, Aditi, Brihaspati e os Brahmanas, comecei a constantemente promover o serviço devocional pleno ao Senhor Vishnu ao longo dos 3 mundos. Texto 27. Mesmo enquanto eu reinava, munido de completa autoridade, pela potência daquele serviço devocional, habitei a floresta Nandana, na mesma postura humilde na qual eu sempre vivera. Texto 28. Por medo de ser ingrato, jamais me esqueci de minha japa, e tampouco fui capaz de esquecer, em momento algum, esta Vrajabhumi. Texto 29. Eu estava atormentado pela dor de separação de Vraja, o que fez com que meu rosto secasse. Todavia, quando o Senhor do Universo notava isso, ele me consolava repetidamente com suas fascinantes e nectárias palavras e com o toque de suas mãos de lótus. Texto 30. Como se obrigado a manter a etiqueta referente ao modo de lidar com o irmão mais velho, o Senhor, apenas para me agradar, aceitava diretamente o alimento que eu lhe dava e o comia. Texto 31. E desta forma eu esquecia a minha aflição. Eu então mostrava minha afeição
adorando-o amorosamente, em uma disposição sem precedentes, mimando-o como meu irmão mais novo. Texto 32. Após, desta maneira, restabelecer-me em minha condição normal, ele voltava para a sua localidade pessoal em algum outro lugar. Assim, embora eu vivesse com Sriman Upendra, eu não podia vê-lo sempre. Texto 33. E assim, a aflição que eu sentia me fazia querer voltar a ver o Senhor de Nilachala, cuja afeição por aqueles que se refugiam nele jamais fraqueja. Texto 34. Ainda assim, quando Vishnu novamente se tornava visível, sua misericórdia ímpar e em muitas formas preenchia o meu coração com pensamentos referentes a ele e dissolvia toda a minha dor mental, até mesmo a dor que eu poderia sentir posteriormente quando eu não mais pudesse vê-lo. Texto 35. Ó Brahmana, assim vivi em Swarga, reinando no posto de Indra, e alegremente passei um ano celeste ali. Texto 36. Certa vez, alguns grandes sábios chegaram inesperadamente ali, liderados por Brigu. Por misericórdia, eles estavam a caminho de purificar com seus pés os lugares sagrados na terra. Texto 37. Maravilhado, eu via enquanto todos os semideuses e sábios celestiais, e até mesmo o mestre espiritual deles e o próprio Sr. Vishnu, adoravam aqueles sábios reverencialmente. Texto 38. Eu era um novo residente de Swarga, e com o meu coração distraído pela bem-aventurança de servir o Sr. Vishnu, não pude reconhecer os sábios. Contudo, ante a instância de meus companheiros, eu também os adorei. Texto 39. Os sábios saudaram-me com auspiciosas bênçãos e alegremente seguiram seu caminho. E nesse mesmo momento, o Sr. Upendra também desapareceu. Eu então indaguei os imortais do céu. Texto 40. Os semideuses são adorados pelos homens, mas quem eram aquelas pessoas adoradas até mesmo pelos semideuses? O que os fez tão grandiosos? Onde vivem tais pessoas refulgentes? Texto 41. Enciumados e orgulhosos, os semideuses ficaram constrangidos e não me informaram sobre eles. Todavia, nosso Guru então falou. Texto 42. Shri Brihaspati disse: acima deste reino brilha um mundo chamado Maharloka, obtenível através dos melhores dos trabalhos piedosos. Mesmo quando os três mundos são aniquilados, esse mundo não é destruído. Texto 43. Assim como a felicidade de Indra é considerada milhões de vezes maior do que a de um regente na terra, a felicidade de um Prajapati é milhões de vezes maior do que a felicidade de Indra. Texto 44. Munidos de tal felicidade, os Prajapatis vivem em Maharloka, desfrutando dos mais grandiosos prazeres e adorando diretamente e em vários lugares o Senhor do Sacrifício, que está lá em pessoa como o mestre deles. Texto 45. Shri Gopakumara disse: ao ouvir isso, eu imediatamente perdi meu apego ao posto de Indra e desejei ir ver esse Senhor Supremo sendo adorado pelas grandes almas que são adoradas por aqueles que são adorados. Texto 46. Eu fiz disso a minha intenção e cantei o meu mantra. Logo, um aeroplano celestial me buscou e me vi transportado para Maharloka,
Texto 47. Grande felicidade, opulência e adoração ao Senhor, como não se encontra em nenhum lugar dos 3 mundos, está tudo lá perfeitamente, indescritível em palavras. Texto 48. Enquanto os grandes sábios, dotados de devoção pura, ofereciam milhares de grandes sacrifícios, vi o Senhor do sacrifício, o Controlador Supremo, erguer-se brilhantemente de entre os fogos oblativos e deleitar-se em seu passatempo como desfrutador das oferendas sacrificiais. Texto 49. Esse Senhor, o sacrifício personificado, radiante como milhões de sóis, com sua imponente forma encantadora ao mundo, estendeu suas mãos, aceitou a oferenda de Charu e concedeu aos sacrificadores aprazíveis bênçãos. Texto 50. Com palavras banhadas em compaixão, ele deu a mim, com suas próprias mãos, a Mahaprasada de seus remanentes. Intimidado ante sua visão, movido por intensa felicidade, senti-me compelido a curvar-me. Texto 51. Em virtude dessa abundante misericórdia do Senhor, obtive uma bem-aventurança excepcional que eu jamais conhecera anteriormente, e todos os meus desejos foram satisfeitos. Texto 52. Vagueei aqui e ali, na companhia dos grandes e compassivos sábios, e em toda morada eu vi o Senhor do Universo presente, na mesma forma. Texto 53. Considerando-me plenamente satisfeito sob todo o aspecto, eu alegremente estabeleci residência em Maharloka. Certa vez, os grandes sábios falaram comigo do seguinte modo. Texto 54. Os grandes sábios disseram: ó filho de um Vaishya vaqueiro, estamos oferecendo a ti o status bramínico natural a um residente deste planeta. Por favor, aceita-o imediatamente. Texto 55. Torna-te um dos exaltados sábios, assim também poderás adorar com sacrifícios esse Senhor do Universo, que há tanto é a desejada meta de teu coração. Texto 56. Sri Gopakumara disse: tendo ouvido isso, ó Brahmana, considerei que eu ficaria muito mais feliz permanecendo um Vaishya, pois desta maneira eu poderia prosseguir adorando tanto o Senhor Supremo quanto os Brahmanas, seus devotos. Texto 57. Para esses Brahmanas, eu pensei, executar sacrifícios é o único interesse da vida. Se eu fosse me tornar como eles, certamente eu negligenciaria o cantar que tenho o dever de manter. Meu divino Guru ensinou-me a adorar esse mantra, e além disso, já testemunhei seus bons resultados. Texto 58. Portanto, enquanto mostrava respeito aos sábios, recusei o status de Brahmana. Permaneci, no entanto, em Maharloka, desfrutando dos sublimes prazeres que automaticamente aparecem no mundo dos Prajapatis. Texto 59. Em Maharloka não havia defeitos, nem havia pesar e tampouco apreensão. Não havia nada senão festivais de sacrifício para o prazer do Senhor do Sacrifício. Texto 60. Entretanto, a fim de cada sacrifício, a infelicidade se fazia presente quando o Senhor desaparecia, e quando o Senhor reaparecia, ao começo de um outro sacrifício, a felicidade recomeçava. Texto 61. Ao fim de 1000 ciclos de eras, para aquele lugar, um dia, a conflagração dos 3 mundos
nos forçou a tomar refúgio em Janaloka. Texto 62. Em Janaloka, como era noite, sacrifício algum era realizado, e a dor de não ver o senhor do sacrifício queimava ainda mais formidavelmente do que o queimar dos 3 mundos. Texto 63. Então eu considerava que seria melhor ir ver o senhor Jagannatha em Shri Purushottama Kshetra, na sombra da infalível figueira de Bengala. Texto 64. Tendo retornado a Maharloka, cantava minha japa em reclusão, como antes. O cantar deixava-me taciturno e com desejo de ver novamente esta terra de Vraja. Texto 65. Mas então o Senhor Supremo aparecia, o objeto da adoração sacrificial, o oceano de misericórdia. Ele me chamava com amor e comia alegremente o que eu levava diante dele. Texto 66. Ele então desfazia toda a minha angústia, assim como o sol nascente expulsa a escuridão. Preso pela única esperança de estar com ele, eu não era capaz de ir a lugar algum, nem mesmo à noite. Texto 67. Certa vez, alguém chegou de um planeta superior. Sua forma era rodeada por uma luz brilhante e ele estava vestido apenas pelas 4 direções. Ele parecia ser um garotinho de 5 ou 6 anos. Texto 68. Os grandes sábios deixaram de lado seus rituais sacrificatórios, levantaram-se com devoção, curvaram-se perante o garotinho que estava absorto em meditação e adoraram-no como se ele fosse o próprio Senhor do sacrifício. Texto 69. Depois que aquela pessoa, de acordo com sua vontade, partiu, indaguei dos Maharishis. Quem era aquele? E de onde ele veio? Qual é o motivo para grandes almas como vós o adorardes? Texto 70. Os Maharishis disseram: essa pessoa é Sanat Kumara, o mais velho entre nós e o mais grandioso. Ele é o primeiro preceptor dos sábios autossatisfeitos, cujos desejos sempre se realizam, e é um celibatário vitalício. Texto 71. Ele vive no mundo acima do nosso, chamado Tapoloka, com seus 3 irmãos e com outros grandes místicos, que, como ele, são mestres de yoga. Texto 72. Esse mundo é alcançável unicamente através do celibato pleno. Seus residentes, com seu sêmen retido fluindo para cima, sentem uma paz e uma constante felicidade milhões de vezes maior do que aquelas desfrutadas pelos progenitores do universo. Texto 73. Especialmente para chefes de família como nós, essa pessoa é tão digna de adoração quanto o próprio Senhor do sacrifício, pois ele renunciou todos os deveres materiais. Texto 74. Eu então me perguntei, disse Sri Gopakumara, que espécie de felicidade eles desfrutam em Tapaloka? Quantos mais há como eles? E que sorte de Senhor eles adoram? Texto 75. Ávido por ver todas aquelas pessoas eu mesmo, cantei meu mantra com fixa atenção. Assim, obtendo grande potência, rapidamente viajei para aquele mundo. Texto 76. Lá vi o mesmo Sanat Kumara e o venturoso Sanaka e Sanandana e o 4º irmão, Sanatana. Texto 77. Os residentes de Tapoloka, que eram similares aos Kumaras, estavam honrando os 4 irmãos. Os Kumaras estavam desfrutando entre si uma longa discussão incompreensível para pessoas como eu. Texto 78.
embora eles não possuíssem os atributos distintivos de Deus. Em razão de ver aqueles irmãos em Tapoloca, senti uma intensa alegria espontânea. Texto 79. Quando eles partiram para seus respectivos lugares, a fim de absorverem-se em meditação, comecei a vagar, buscando, como sempre, pelo Senhor do Universo. Texto 80. Sem vê-lo em parte alguma, tentei indagar os grandes sábios, mas enquanto permanecia perante eles, oferecendo orações e reverências, eles sequer olhavam para mim. Texto 81. Virtualmente, todos lá estavam fixos em Samadhi. Eles eram todos celibatários vitalícios, autossatisfeitos, plenos na aquisição de todos os desejos e servidos de todas as perfeições místicas. Texto 82. Desta vez, meu constante desejo de ver o Senhor Supremo não foi satisfeito, e, na verdade, pela influência da companhia dos sábios, tal desejo pareceu reduzir-se quase à completa cessação. Texto 83. Nada obstante, permaneci lá por algum tempo, atraído pela exibição de grande poder. Por respeito à ordem de meu guru, e porque eu havia visto quão efetivo era o meu mantra, continuei cantando. Texto 84. Graças à pacífica bem-aventurança em meu coração, inspirada pela natureza daquele lugar, cantei meu mantra ainda mais atentamente do que antes. Assim, o meu desejo de ver o Senhor, na verdade, cresceu. Texto 85. O sábio Pipalayana notou que eu ansiosamente desejava ir para Nilachala, a fim de ver o Senhor Jagannatha, que vive lá sempre resplandecente. O sábio então falou comigo. Texto 86. Shri Pipalayana disse: por que queres deixar este magnífico lugar e então seguir para algum outro? E por que vagueias simplesmente com o intento de ver o Senhor Supremo com teus olhos? Texto 87. Deves concentrar tua mente em meditação. Então naturalmente verás o Senhor em toda parte, dentro e fora, como se sempre diante de ti, em pessoa. Texto 88. O Senhor Vasudeva, a super-alma, a corporificação de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, revela-se em um coração meticulosamente purificado e em nenhum outro lugar. Texto 89. Então, sem mais nada prosseguindo na mente, a visão direta do Sr. Hari com os próprios olhos acontece no coração. Texto 90. Quando a mente está feliz, todos os sentidos ficam automaticamente felizes, dada a função dos sentidos. Fala, visão, audição e assim por diante, estar inclusa dentro das funções da mente. Texto 91. Sem as funções da mente, as funções de todos os sentidos são inúteis, pois mesmo se o indivíduo age, seus feitos serão como se nunca executados, visto que o eu será incapaz de percebê-los. Texto 92. Se o Senhor, por compaixão para com seus devotos, às vezes se revela aos olhos deles, essa visão ocorre, na verdade, por meio do poder da mente. A pessoa apenas imagina os olhos serem aqueles a verem. Texto 93. E mesmo se pelo poder de sua misericórdia ele se torna visível aos olhos externos, a bem-aventurança que provém de vê-lo tem sua fonte natural no coração. Texto 94. Essa bem-aventurança continua no coração posteriormente, mesmo depois que o Senhor não está mais visível aos olhos.
Assim, o digno receptor de tal bem-aventurança é apenas a mente. Texto 95. Tanto quanto a mente se torna pacífica, nessa extensão seu prazer cresce. Nenhum sentido externo pode sentir tamanha expansão de prazer. Texto 96. Quando o Senhor expande sua misericórdia especial, o indivíduo vê o Senhor interiormente através da meditação, como se diretamente com os olhos. E isso podemos compreender a partir do ocorrido com aquele nascido do lótus, Brahma. Texto 97. É dito que ver o Senhor em pessoa concede alegria aos seus devotos, mas causa temor e outras emoções ásperas aos outros, como Duryodhana e Kamsa. Textos 98 e 99. A bela e toda opulenta forma do Senhor Narayana, a concentrada essência de bem-aventurança suprema, refina as funções de todos os sentidos. Entretanto, demônios como Madhu e Kaitaba, mesmo após terem visto o Senhor em pessoa, não perderam sua disposição perniciosa, angustiante para todos. Texto 100. O Senhor Supremo, por natureza, o outorgador do êxtase, cria tais improváveis situações, a fim de deleitar seus devotos, mostrando-lhes a grandeza do serviço devocional. Texto 101. Dos 9 tipos de serviço devocional, a lembrança é o principal. Trata-se de uma oferenda da atividade da mente, o mais importante de todos os sentidos. Texto 102. Apenas a mente fixa em meditação pode oferecer incessantemente ao Senhor aquela oferenda que é a mais confidencial, o serviço devocional amoroso que segue o gosto natural individual. Textos 103 a 105. Há uma meta de todas as disciplinas, uma consecução que é a mais elevada de todas, o potente meio para colocar o Senhor Supremo sob controle. Unicamente através da misericórdia do Senhor pode isso ser obtido. Trata-se do raro e exclusivo tesouro de seus devotos, tesouro este rico com toda sorte de êxtases e doçuras transcendentais. Suas maravilhosas glórias situam-se além do poder de descrição. Essa consecução se chama Prema. Ela surge a partir de especiais transformações das funções da mente. Textos 106 e 107. Se consideras que centrar a mente em meditação é muito difícil, ou se estás ávido por ver a personalidade de Deus, a fim de satisfazer o propósito de teus olhos, então vai para Bharta Varsha. Lá encontrarás o Nosso Senhor residindo na montanha Gandhamadana, como Narayana, o amigo de Nara. Texto 108. Nós, devotos de Yoga Samadhi, vemos o Senhor Nara Narayana tanto dentro de nós quanto fora, e por conseguinte, não havendo perigo algum de sofrermos devido à separação do Senhor, ele foi para Gandhamadana. Texto 109. Vivendo ali como um guru na ciência das armas, ele se veste como um brahmachari, com seus cabelos em tufos emaranhados, e executa severas austeridades, como uma instrução para o benefício do mundo. Texto 110. Sri Gopakumara disse: observando que eu estava ávido por ir lá, os 4 irmãos, liderados por Sanaka, disseram-me: apenas vê, ele está bem aqui, e mostraram-me muitas formas do Senhor. Texto 111.
Um irmão assumiu a forma de Narayana, outro a forma de Vishnu, outro a forma do Senhor do Sacrifício, e o último assumiu várias formas diferentes. Texto 112. Tremendo de medo, uni as palmas de minhas mãos, curvei-me e disse: certamente eu vos ofendi. Ó gentis amigos dos caídos, por favor, perdoai-me. Texto 113. Eles tocaram a minha cabeça e eu alcancei um transe meditativo, no qual vi diretamente as várias formas do Senhor. E mesmo depois que retornei da meditação, pelo momento do meu transe, eu às vezes contemplava, como se próximas, essas mesmas formas de Deus. Texto 114. Desta maneira, minha japa melhorou facilmente em qualidade e se tornou mais jubilosa. Minha mente, no entanto, prosseguia agitada por pensamentos referentes a esta doce terra de Vraja. Texto 115. Certas vezes, o meu cantar e minha visualização das várias formas do Senhor eram interrompidos quando eu entrava em um estado similar ao sono profundo. Texto 116. Eu me lamentava quanto a isso e levava em conta ir para Nilatila. Os residentes de Tapoloka me consolavam e me perguntavam pelo que eu estava passando. Texto 117. Ouvindo a minha descrição, tão repleta de angústia, os sábios louvavam meu estado. Eu não podia entender o louvor deles, porque eu pensava que aquilo pelo qual eu estava passando era problemático. Texto 118. Pelo poder da prática de yoga, eu então via o Senhor do Universo em todo o meu redor. Eu o via dentro e fora em suas várias formas, como se ele estivesse presente em toda parte diante de meus olhos. Texto 119. Algumas vezes, quando Sanaka e seus irmãos absorviam-se em meditação, eles assumiam essas formas do Senhor. Vendo isso, eu desfrutava de um gigantesco prazer. Texto 120. Mesmo quando destituído de tais encontros, eu permanecia consciente das formas pessoais do Senhor e, portanto, não tinha razão para me lamentar. Deste modo, vivi lá por um longo tempo, a maior parte dele sempre feliz. Texto 121. Certa vez, o Brahma de 4 cabeças, montado em seu cisne, foi a Tapoloka. Ele estava a caminho de Pushkaradwipa, a fim de agraciar seus devotos com uma visita. Texto 122. Aquela figura venerável, munida de opulências supremas, era reverencialmente adorada por Sanaka e por seus irmãos. Sentindo-se humildes, eles curvaram-se diante dele em devoção pura. Texto 123. Ele ampliou a boa fortuna dos Kumaras por meio de suas bênçãos e afetuosamente cheirou suas cabeças. Então, após dar a eles boas instruções, rapidamente partiu rumo ao Dwipa a que estava a caminho de visitar. Texto 124. Quando pedi aos Kumaras que explicassem quem ele era, eles riram e disseram: Caro vaqueirinho, mesmo após teres alcançado este planeta, ainda não sabes quem é aquela pessoa? Texto 125. Aquele era Brahma, o Senhor de todos os senhores, dos seres vivos. Ele é o nosso Pai, o Criador do Universo. Autógeno, ele se senta sobre o mais elevado assento de autoridade. Ele mantém e guia o mundo criado. Texto 126. Seu planeta, chamado Satyaloka, situa-se acima de todos os outros. Ele é alcançado por pessoas
que realizaram seus deveres prescritos puramente por 100 vidas. Texto 127. Dentro de Satyaloka está um planeta Vaikunta, onde o Divino Senhor do Universo, possuidor de 1000 cabeças, está sempre presente como o Mahapurusha. Texto 128. Conquanto seja dito que ele é o filho do Mahapurusha, Brahma não é diferente dele. Na nossa opinião, a verdade absoluta única assume ambas essas formas como um passatempo. Texto 129. Sri Gopakumara diz: ouvindo isso, eu quis ir àquele planeta e ver o Mahapurusha. Sentado em Tapoloka, cantei meu mantra e concentrei minha atenção em Samadhi. Texto 130. Após um momento, abri meus olhos e descobri que eu chegara a Brahmaloka, e diante de mim estava o bem-aventurado Senhor do Universo. Texto 131. Ele era imenso, com milhares de braços, cabeças e pés divinos. Ele fazia lembrar uma nuvem azul enegrecida, e estava ricamente adornado com ornamentos apropriados. Ele era um oceano de brilhante refulgência. Seu umbigo era belo como um lótus. Deitado sobre a cama de Anantashesha, ele encantava os olhos e a mente de todos. Texto 132. Enquanto a deusa da fortuna, Lakshmi, massageava seus pés, o Senhor lançava seu olhar sobre Garuda, que permanecia diante dele, com as palmas de suas mãos unidas. O Senhor Brahma adorava o Senhor com suntuosas oferendas, e em reciprocidade, o Senhor o gratificava amplamente. O Senhor Mahapurusha também estava atento às exibições de devoção amorosa de Sri Narada. Texto 133. O resplandecente Senhor Mahapurusha, dentro de sua própria excelentíssima residência, instruiu Brahma, que se sentou no lótus ao lado dele. O Senhor pacientemente explicou a Brahma, passo a passo, os maiores mistérios e a verdade essencial das Escrituras reveladas, o caminho do serviço devocional a Ele próprio. Texto 134. Ouvindo esses tópicos, o Brahma de 4 cabeças, subjugado por um vasto tesouro de felicidade transcendental, repetia em voz baixa e concordava com cada ponto que lhe era ensinado, e assim oferecia seus respeitos repetidamente aos pés do Senhor. Texto 135. Lakshmi viu que por força do êxtase eu havia desmaiado. Ela então afagou-me como seu próprio filho, a fim de trazer-me de volta à consciência, e então me levou para o lado de seu esposo. Texto 136. Contemplando o Senhor Supremo e repetidamente curvando-me diante dele, eu disse à minha mente: hoje auferiste a satisfação última de todos os teus desejos. Fica constante e jubilosa. Texto 137. Esta morada, livre de toda lamentação, medo e dor, é adorada por todo o mundo. Ela está repleta da mais grandiosa opulência e bem-aventurança. Texto 138. Querido irmão, este planeta brilha magnificamente, com tanta perfeição quanto o próprio Senhor do Universo. Ele exibe o limite final de completa excelência. Texto 139. Provaste a afeição de Lakshmi. Agora vê o Senhor dela com teus próprios olhos. Abandona teus pensamentos referentes a ir embora daqui e abandona teu sofrer decorrente do afastamento das pastagens de vaca em Vraja, Mathura. Texto 140.
se queres receber mimos como Brahma por parte do Senhor do Universo, isso também podes alcançar pelo poder do mantra ensinado a ti pela grande alma. Texto 141. O Senhor Supremo voltou-se ao seu passatempo de dormir, e Brahma, sentado sobre o lótus universal, nascido do umbigo do Senhor, compreendeu verdadeiramente o que ele tinha de fazer para recriar o universo, e então saiu para fazer seu trabalho. Texto 142. Vivi ali alegremente por algum tempo, vendo a forma muitíssimo maravilhosa do Senhor, observando o universo dentro do lótus brotado de seu umbigo e testemunhando as ondas de amor fluindo sobre Brahma, enquanto ele ouvia confidenciais instruções do Senhor. Texto 143. Durante a escuridão da noite, quando os 3 mundos são totalmente destruídos e o universo se torna um único oceano, a personalidade de Deus deita-se confortavelmente sobre Sheshanaga, juntamente com Brahma. Texto 144. Os residentes de Janaloka e de outros planetas mais elevados exaltam a personalidade de Deus com palavras seletas. Vi tais fascinantes eventos pela poderosa influência de Brahmaloka. Texto 145. Quando o Senhor às vezes ia para algum outro lugar, ele desaparecia e eu ficava infeliz. Esse sentimento doloroso, entretanto, era cortado pela raiz, tão logo ele retornasse. Texto 146. Depois de eu ter passado muitos dias dessa maneira, cedo certa manhã, por curiosidade, Brahma tocou um amontoado de espuma, que se transformou em um demônio. Texto 147. Aterrorizado por ele, Brahma fugiu. A personalidade de Deus matou o demônio, mas Brahma, tomado de medo, não voltou, em virtude do que o Senhor transferiu-me ao posto dele. Texto 148. Enviei Vaishnavas para a criação, a fim de aumentar o serviço devocional ao Senhor. De fato, engajei apenas Vaishnavas em toda parte, em todas as responsabilidades. Texto 149. Arranjando para que o Senhor Todo-Poderoso fosse adorado em todas as direções, com grandes sacrifícios, como o Ashvamedha, inundei o universo com felicidade. Textos 150 e 151. Muito embora eu estivesse sobrecarregado com o posto de suprema autoridade do universo, muito embora eu fosse glorificado de vários modos pelos Maharishis, Brahmarishis, pelos Vedas personificados, Agamas, Puranas, Itihasas e pelos sacrifícios e lugares de peregrinação, e muito embora eu fosse rodeado por grandes fontes de deleite, não deixei minha simplicidade natural. Texto 152. A despeito disso, eu estava imerso nas ondas do oceano dos deveres de Brahma, e, portanto, era incapaz de desfrutar do serviço devocional ao Senhor, como eu desfrutava antes. Minha mente estava excessivamente perturbada por ansiedades e preocupações. Texto 153. Ouvindo que eu morreria ao fim de uma duração de vida de 2 parardas, fiquei com medo. E enquanto eu cantava meu mantra, a lembrança desta Vrajabhumi afligiu-me ainda mais. Texto 154. Mas eu obtinha grande felicidade, sendo mimado como um filho pelo Senhor do Universo, e destarte a agitação mental pela qual eu estava passando era dissipada. Texto 155. Em virtude de ser muitíssimo próximo ao Senhor,
e de servi-lo como se ele fosse meu pai. Eu às vezes cometia ofensas contra ele, mas ele tolerava todas essas ofensas. Texto 156. Entretanto, algumas vezes eu sentia grande agonia em minha mente. Quando a deusa Lakshmi mostrava-me afeição materna, no entanto, eu novamente me alegrava. Desta maneira, vivi ali por um longo tempo. Texto 157. Certa vez, ouvindo os residentes de Brahmaloka glorificarem alguém que obtivera a liberação na terra, perguntei-lhes sobre aquele evento fantástico. Texto 158. Daqueles sábios que tudo sabem, ouvi acerca da sobreexcelência e raridade da liberação, e também desejei pessoalmente tal coisa. Eu então perguntei a eles como a liberação poderia ser obtida. Texto 159. Muitas das deusas presidentes dos Upanishads responderam, juntamente com os Shrutis e Smritis. Elas disseram que somente através do conhecimento a liberação é auferida e por nenhum outro meio. Texto 160. Alguns Puranas e Ágamas, entretanto, disseram gravemente que esse conhecimento, de difícil obtenção, é facilmente adquirido pelo serviço devocional à personalidade de Deus. Texto 161. Alguns outros Shrutis e Smritis mostraram indiretamente concórdia entre si de que pelo serviço devocional sozinho, propriamente executado, a liberação é fácil de ser obtida. Texto 162. Irados por não ouvirem aqueles Shrutis e Smritis tomarem a palavra, alguns dos grandes Upanishads e escrituras como os Ágamas, que seguem seus passos, abertamente afirmaram que o serviço devocional é uma causa de liberação independente. Texto 163. Alguns poucos Upanishads, confidenciais, sorriram e mantiveram silêncio, juntamente com outros Ágamas e Puranas de destaque e confidenciais. Textos 164 e 165. Sucedeu-se então um ardente debate, os Ágamas de um lado e as escrituras como certos Shrutis e Puranas do outro, sobre se a liberação é ou não obtida meramente pelo cantar de mantras que adoram a personalidade de Deus. Incapazes de tolerar o debate, os Puranas, Ágamas e Upanishads, que haviam ficado em silêncio, cobriram seus ouvidos e partiram. Texto 166. Os principais Puranas e Upanishads tornaram-se então árbitros, em razão do que a vitória foi para os Ágamas. Isso me agradou imensamente. Texto 167. Discernindo a disposição interna dos Puranas, dos Ágamas e de outras escrituras que haviam deixado o debate, apaziguei-os com cuidadoso louvor e os levei de volta à Assembleia. Texto 168. A essas escrituras, o Srimad Bhagavatam, o Sattvata Siddhanta e outros Ágamas, e os Shrutis mais destacados, eu respeitosamente perguntei sobre a verdade do assunto, e eles responderam. Texto 169. As escrituras devocionais disseram: ó tu que obtiveste o posto de Brahma, este tópico é mais secreto do que um raro tesouro. Iremos, no entanto, explicá-lo a ti, em decorrência de tuas boas qualidades nos inspirarem a falar abertamente. Texto 170. Nós que somos dedicados ao serviço devocional à personalidade de Deus, talvez discutamos às vezes a liberação, mas somente com o fim de encorajar as pessoas a rejeitarem-na completamente. Quando falamos sobre a liberação, condenamo-a, bem como tudo o que a acompanha. Texto 171.
Para descrever as glórias últimas do serviço devocional, podemos, às vezes, falar de modo enaltecedor sobre moksha, liberação. Nós, entretanto, não intencionamos engrandecer moksha como a meta final da disciplina espiritual, pois em moksha não há sequer um indício de felicidade verdadeira. Texto 172. A assim chamada felicidade da liberação pode ser comparada à felicidade de não estar doente ou de desfrutar de sono profundo. De fato, o próprio termo liberação é um termo incorreto, criado pela ilusão, e causa simpatia somente aos ignorantes. Texto 173. A partir mesmo de uma sombra dos nomes do Senhor, se a pessoa de algum modo profere-os meramente uma vez, ou se eles simplesmente entram nos ouvidos, a liberação é facilmente obtida. Texto 174. A liberação, por favor, compreende, é atrativa àqueles cuja discriminação é pobre. Isso é evidente mesmo a partir das opiniões dos próprios Vedas, Puranas e de outras escrituras que os proponentes da liberação aceitam como autoridades. Texto 175. Moksha, liberação, é a remoção de toda miséria, ou a interrupção das atividades ilusórias, ou a autorrealização que decorre do abandono das falsas identidades criadas por Maya. Texto 176. A felicidade que se sucede da percepção direta da verdadeira identidade da alma diva, a entidade composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, é, na verdade, escassa. Texto 177. Essa entidade, a realidade do eu puro, chama-se Brahman. Ela é destituída de qualidades, é livre de apego, imutável e inativa. Texto 178. Entretanto, a personalidade de Deus é o Brahman Supremo, a superalma, o controlador absoluto de tudo. Seu corpo é a concentrada essência de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ele é um oceano de qualidades superlativas. Texto 179. Naturezas contrárias, como ter qualidades e não ter qualidades, conjuntam-se nele, uma vez que o Brahman impessoal é uma opulência infinita da personalidade de Deus. A diferença entre ele e o Brahman é bem estabelecida. Texto 180. Seus dois belos pés de lótus, por conseguinte, corporificam a concentrada essência da felicidade. Aqueles que o realizam através da devoção pura certamente obtêm essa intensa bem-aventurança. Texto 181. Os dois pés de Sri Krishna são considerados como um pedaço de açúcar, porque eles são jubilantes e fonte de todo júbilo. O Brahman, entretanto, é apenas jubilante. Texto 182. Se a identidade da diva, o eu individual, fosse a mesma identidade do Brahman Supremo, então a diva seria a corporificação plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ela seria a própria personalidade de Deus. Texto 183. Entretanto, as divas são reconhecidas como partes integrantes da personalidade de Deus. Elas são como a rede de luz que brilha fulgurantemente a partir da densa massa de luz chamada Sol. Texto 184. As divas, que existem eternamente, são distintas em relação ao Senhor Supremo, como os raios do Sol, as centelhas de um fogo ou as ondas
de um oceano. Texto 185. Em virtude da eterna potência do Senhor Supremo, chamada Maha-yoga, que é um aspecto de seu esplendor espiritual, essas divas sempre permanecem separadas dele. Texto 186. Consequentemente, as autoridades santas consideram as divas tanto diferentes como não diferentes do Supremo. Como uma regra, mesmo quando as divas são liberadas, a diferença persiste. Texto 187. As formas originais das divas são feitas de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, mas pela ilusão da Maya de Krishna, a qual não tem começo, as divas se esquecem de sua identidade verdadeira e vagam iludidas no ciclo de nascimentos e mortes. Texto 188. Quando a diva se libera, através do conhecimento de seu eu verdadeiro, Maya deixa de agir sobre ela e seu vaguear chega ao fim. A diva então percebe a si mesma como sendo plena de bem-aventurança e uma porção do Supremo. Texto 189. Em todas as esferas de atividade, os resultados que alguém obtém condizem com a disciplina que se praticou. De start na liberação, auferida pelo conhecimento do próprio eu, o resultado é parco. Texto 190. Sofrendo os tormentos da existência material e carecendo do gosto pelas trocas amorosas na verdadeira vida espiritual, buscadores da liberação glorificam profusamente a liberação, assim como pessoas almejando o céu louvam o céu. Texto 191. Todavia, é unicamente no serviço devocional que o mais elevado nível de felicidade naturalmente se faz. Essa felicidade é a exata recompensa para aqueles que praticam servir os pés de lótus todo venturosos do Senhor Supremo. Texto 192. O nível mais elevado indica uma grandeza que atingiu seu apogeu último. Mas, na verdade, essa felicidade interminável não tem limite. Texto 193. Essa felicidade cresce infindavelmente. Ela é ilimitada e supremamente grandiosa. Em contraste, a felicidade do Brahman, encontrada na liberação, jamais aumenta, visto ser limitada. Texto 194. O Senhor Supremo também é a alma suprema e o Brahman Supremo. Uma vez que são todos o mesmo ser único, não podem ser considerados diferentes membros da mesma categoria. Texto 195. As divas sempre têm sua própria identidade, diferente da identidade do Supremo. Elas, no entanto, são partes do Supremo e não podem existir separadas dele, e isso determina a diferença, chamada Vijatiya. Texto 196. Aprovamos completamente essa doutrina filosófica, chamada Bheda-Bheda. De fato, quando ela é apresentada com um argumento lógico, tudo sobre ela é certo e irrefutável. Texto 197. Nós, escrituras, somos sempre aceitas como autoridades. Nossas palavras e as palavras e o comportamento das grandes almas são evidências padrão em todas as circunstâncias. Texto 198. E muitos relatos históricos apoiam tais declarações feitas por nós. Portanto, presumir que nossas palavras é um mero enaltecimento superestimado é certamente irrazoável.
Texto 199. Se um teorizador age com essa suposição, no entanto, a mesma o encherá de ilusões ateístas e o atirará em infernos, um após o outro, dos quais ele não será capaz de escapar. Texto 200. Além disso, como as Escrituras podem glorificar a liberação, a qual se vê ser obtida por horrendos demônios, demônios esses condenados pelas próprias Escrituras, matadores até mesmo de vacas e brahmanas. Texto 201. Santos e demônios são, em todos os aspectos, opostos em natureza. É absolutamente adequado, portanto, que sejam opostos em suas disciplinas e metas. Texto 202. Alguém se torna santo unicamente pela devoção a Krishna. Esse é o mais elevado meio de obtenção espiritual e leva a pessoa à meta mais elevada, os pés de lótus do Senhor Krishna. Texto 203. E para aquelas grandes almas que sabem a verdade e que têm gosto pelo néctar do serviço devocional puro, esse néctar de servir os pés de lótus do Senhor Krishna é, em si, a meta. Texto 204. Tal meta não pode ser lograda por alguém que se importa com conhecimento, renúncia ou sucesso material. Conquista essa meta exclusivamente aquele que, pela misericórdia de Krishna, depende do serviço devocional a Krishna e de nada mais. Texto 205. Os deveres rituais distraem a pessoa do serviço devocional. A renúncia seca o gosto transcendental que ela possui pelo mesmo, e o conhecimento pode ser nocivo a ele. Contudo, esses três, quando purificados, servem fielmente ao serviço devocional. Texto 206. Pela misericórdia da personalidade de Deus e pela associação com seus devotos, sábios que obtêm prazer no eu podem abandonar o apego ao Supremo impessoal e entrar no caminho do serviço devocional. Texto 207. A energia pessoal do Senhor concede a essas almas liberadas corpos espirituais de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E com os sentidos espirituais assim adquiridos, tais almas adoram o Senhor Hari. Texto 208. Pode-se obter o estado de satisfação no eu meramente por abandonar o falso ego. Aqueles que entendem o Senhor Supremo em verdade científica consideram isso algo muito fácil de se fazer. Texto 209. Muitíssimo embora a liberação e seus efeitos sejam subprodutos naturais do serviço devocional, os devotos não consideram a satisfação no eu como digna de se obter, pois ela obstrui o amor puro a Deus. Texto 210. O fruto último do serviço devocional é prema, com o qual, por sua natureza, seu possuidor jamais ficará satisfeito. As autoridades santas têm a autossatisfação como o mais indesejado fruto secundário de prema. Texto 211. Não há razão para entristecer-se caso alguém obtenha autossatisfação sem devoção ao Senhor Supremo. Os líderes dos Vaishnavas santos consideram tal ocorrência como muito boa. Texto 212. Ou de outro ponto de vista, pureza de coração, que é a causa da satisfação no eu, talvez resulte da execução dos deveres prescritos pessoais. Isso é, afinal, um tipo de serviço devocional. Assim,
O resultado oriundo da forma externa de serviço devocional é irrisório, já aquele oriundo da forma interna é sublime. Texto 213. Após adquirirem a autossatisfação impessoal, alguns começam a adorar os pés de lótus do Senhor e, sem dificuldade, rapidamente obtêm a abundante felicidade de estarem fixos no serviço devocional. Texto 214. Nessa felicidade devocional, a pessoa que está percebendo, a pessoa percebida, as variadas percepções e as funções sensoriais que servem nessas percepções, todos manifestam-se de várias maneiras. Texto 215. A felicidade sentida no samadhi impessoal é singela, isolada, vaga e limitada, pois, em tal samadhi, as funções da mente cessaram. No entanto, quando o objeto de meditação aparece na mente ativa, esse objeto é mais vividamente manifesto, como a luz solar refletida em uma montanha de cristal. Texto 216. Assim, a felicidade encontrada no serviço devocional é muito maior do que na liberação nascida de samadhi. E pela misericórdia e doçura do Senhor, tão afetuoso para com seus devotos, tal felicidade devocional expande-se. Texto 217. Essa felicidade extraordinária é sempre uma, e ainda assim assume muitas feições. Ela contrasta com a felicidade da liberação impessoal, pois a felicidade devocional é feita da intensa doçura de divertidos passatempos no mais elevado serviço devocional ao Senhor. Pessoas não familiarizadas com esse prazer não podem sequer imaginar do que se trata. Texto 218. Conquanto o Senhor Vishnu seja sempre um e imutável, a todo momento ele gera centenas de variedades, cada vez mais novas de encanto transcendental, tanto em si mesmo quanto em seu serviço devocional. Ele o faz por meio de sua energia pessoal, inconcebível a todos os demais. Texto 219. Tal variado encanto, mais doce do que o mais doce, é encontrado na supremacia de Sri Vishnu como Parabrahman e em sua soberania sobre tudo o que é. Seu encanto exibe o limite último de sua muitíssimo excelente compaixão para com seus devotos. Por eles, seu encantamento ergue ao mais elevado estágio sua experiência de profundos oceanos de doce êxtase, êxtase este que ridiculariza o prazer obtido a partir da realização do Brahman impessoal. Texto 220. O Senhor expande abundante variedade com o fim de enriquecer seus devotos eternamente com desfrute nessas exuberantes ondas de doce êxtase. E exatamente como, muito embora ele seja destituído de toda sorte de traço material, há firme e constante variedade nele, em seus devotos, de modo similar, há uma forte, variada e maravilhosa experiência de todas as funções dos sentidos. Texto 221. Que Krishna te proteja. Seu opulento poder é eterno e eternas são suas infinitas variedades, e sua beleza, e sua adoração, e sua companhia com seus servos. Ele é a forma pessoal do Absoluto Eterno, o único e inigualável, aquele que vive no mundo eterno. Texto 222. Nesse néctar supremo e afabilíssimo do serviço devocional,
a inteligência não encontra utilidade alguma em lógica áspera e espinhosa. Ainda assim, proferimos este discurso a fim de induzir aqueles que estão apegados à liberação impessoal para que comecem o serviço devocional. E falamos intentando dar prazer aos devotos neófitos do Senhor. Textos 223 e 224. Se realizaste verdadeiramente a insignificância da liberação e queres obter o tesouro da firme fé no serviço devocional puro ao Senhor, então simplesmente adora teu mantra transcendental e ouve, por favor, este grande segredo, o qual é prazeroso ao coração. Texto 225. Fora do ovo do universo, que se estende por 500 milhões de yojanas, estão 8 cascas encobridoras, cada uma 10 vezes mais grossa do que a anterior. Texto 226. Transpondo tais cascas, chega-se à morada do Senhor Mahakala, a imperecível morada onde a existência material desaparece. Ela se chama Mahakala Pura porque ali todas as causas e efeitos materiais inexistem. Texto 227. A personalidade do Senhor Mahakala não pode ser descrita, mas sábios doutos, de alguma maneira, descrevem-no. Ele aparece com forma ou sem, de acordo com as várias mentalidades de seus adoradores. Texto 228. Os servos do Senhor, cujos desejos os levam a Mahakala Pura, veem-no em seus corações como a concentrada forma da verdade absoluta. Texto 229. E então, pela potência de teu mantra transcendental, oferirás diretamente lá a satisfação de teus desejos há muito cultivados. Texto 230. Se não desejas passar um longo tempo aqui, então simplesmente vai para a tua Vrajabhumi em Sri Mathura. Texto 231. Sri Gopakumara disse: Ó Brahmana de Mathura, tais palavras das Escrituras fortaleceram minha devoção pelo Senhor Supremo, e este pensamento nasceu em meu coração. Texto 232. Aqui ganhei em pessoa, como meu próprio Pai, o Senhor cujo serviço devocional é tão grandioso. Porque, afinal, eu deveria abandoná-lo para ir a algum outro lugar? Texto 233. Quando minha mente tornou-se assim perturbada, aquele próprio Senhor Supremo, o reservatório de misericórdia, o conhecedor de tudo o que ocorre no coração de todos, visitou-me e dirigiu-me a palavra. Texto 234. O bem-aventurado Senhor disse: Vai para Mathura, para tuas mais queridas terras de pastagem, para a terra adornada por muitos lugares de meus passatempos variados e supremos. Texto 235. Conquanto um longo tempo tenha se passado desde que o Senhor Brahma orou pessoalmente, pedindo por um nascimento como uma folha de grama em Vraja, essa terra mostra-se agora a mesma de então. Texto 236. Lá encontrarás novamente teu Guru, que é muitíssimo querido a mim, e pela misericórdia dele serás dotado de poder para compreender tudo em plenitude. Texto 237. Na verdade, muito em breve ver-me-ás em pessoa em Mahakala Pura. Lá irás lograr bem-aventurança extrema, a qual encantará teu coração. Texto 238. Pelo poder de minha misericórdia, vagarás livremente e experienciarás centenas de deslumbrantes maravilhas. Texto 239. Após algum tempo, querido filho, todas as tuas ambições serão satisfeitas e brincarás comigo
em Vrindavana, como queres. Texto 240. Shri Gopakumara disse: assim, tomado tanto de júbilo quanto de pesar ante o comando do Senhor, pelo poder de minha mente, vim prontamente para esta bela Vrindavana.